Os meteorologistas preveem que a estação das flores seja bastante típica, mas pode ter sim chuva um pouco acima da média em algumas regiões. A gente vai conversar agora com a meteorologista do Climatempo, Daniela Freitas. Oi, Daniela, bom dia para você. Bom dia, Daniel. Bom dia, Luciana. Bom dia a todos que nos assistem. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Vamos lá, Daniela. Primavera, o que a gente pode esperar? Típica ou a gente vai ver variações de temperaturas diferentes do que a gente está acostumado? Porque inverno foi muito frio. O verão a gente está com medo. E a primavera? Pois é, primavera aí começando, a estação das flores deve ser marcada sim pelo retorno das chuvas, agora principalmente em meados do começo de outubro. As chuvas já começam a acontecer de forma ainda um pouco irregular, vão se regularizando especialmente na segunda quinzena. A tendência, assim como você disse, é que as chuvas fiquem acima da média, especialmente nos meses de outubro e novembro, em boa parte do país. Mas aí lá para dezembro, já caminhando para perto do verão, a gente deve ter uma irregularidade dessa chuva, principalmente em áreas do centro-sul do país. Região sul, sudeste, centro-oeste também, mas aí já entram nos efeitos de laninha também. A laninha, né, como a gente sabe, é o resfriamento das águas do Pacífico Equatorial, e isso interfere no regime de chuvas em boa parte do país. Então, a gente entra nesse estágio de atenção quanto às chuvas mais irregulares lá para meados de dezembro. Enquanto isso, agora nesse comecinho de primavera, pela tendência de fato é que as chuvas vão aumentando, vão acontecendo de forma mais frequente e também mais bem distribuída em boa parte do país. Quanto às temperaturas também, você já havia comentado agora há pouco, nesse iniciozinho de estação, principalmente final de inverno e início de primavera, é muito comum termos esses picos de calor, né? Esse calor excessivo, como que a gente está vivenciando ao longo dos últimos dias, principalmente em áreas do centro-oeste, interior de São Paulo e até mesmo Minas, interior do Nordeste também. Mas à medida que vamos caminhando para dentro da primavera e a chuva vai se regularizando, esses picos de calor vão sendo cada vez menos frequentes. Daniela, ainda há pouco eu estava brincando aqui, dizendo que tem que chover onde tem que chover. E eu quero te perguntar sobre os níveis dos reservatórios. Onde chove na primavera, se a gente pode ficar tranquilo nesse momento que a gente vem enfrentando a pior seca dos últimos 100 anos? Exatamente. O principal subsistema de abastecimento aqui do país, né, o Sudeste e o Centro-Oeste, está em uma situação bem complicada atualmente. Estamos em torno de 15% de abastecimento nos principais reservatórios. A tendência é que essas chuvas comecem a se regularizar agora para meados de outubro, principalmente a segunda quinzena, como eu já havia comentado, mas ainda leva por volta de um mês, mais ou menos, até que os reservatórios se estabilizem e comecem a subir o nível. Então, por enquanto, pelo menos até agora, no final de setembro, outubro, a gente ainda vai ver reservatório com nível baixando, só para meados de novembro. Aí sim, voltamos a entrar em uma situação mais confortável, Luciana e Daniel. Daniela, o que a gente mais viu ontem no Twitter, no Instagram, foi o pessoal de Brasília comemorando a chuva por lá, né? Eu que sou brasiliense sei bem que esse realmente é uma data festiva em Brasília, dá para comemorar, é um evento, tem que trocar de roupa, comprar roupa nova. Essa chuva chegou com bastante intensidade, né? Amenizou esses dias de seca na capital federal. O que esperar para a região centro-oeste também nesse período? Mais chuva intensa? Exatamente. Por enquanto, as chuvas ainda caem muito irregulares, muito mal distribuídas, como foi o cenário de Brasília, né? Inclusive, foi uma região que viveu mais de 3 meses com quase nenhuma chuva. É muito comum porque a gente estava no período seco, né? Mas agora as chuvas vão se regularizando, né? As pancadas ainda vão acontecer muito mal distribuídas. Chove um ponto, não chove em outro. Mas à medida que vamos entrando na primavera, sim, as chuvas vão ser mais frequentes e mais volumosas. A chuva, de fato, tem que cair na quantidade certa e no lugar certo, mas qualquer chuva que já cai para melhorar essa qualidade do ar e esse tempo bem seco já é um alívio, né, Daniel? Nas imagens de Brasília aí que a gente está mostrando para vocês, porque a chuva ontem realmente foi bastante comemorada, mas ela veio numa intensidade que acaba pegando o brasiliense também desprevenido, né? Está acostumado com o calorão, com a seca, e quando a chuva vem, atrapalha tudo, mas também é motivo de comemorar. Bom, Cássio Zeymer disse que fez a dança da chuva, né? Eu acho que exageraram um pouquinho aí na dança, porque veio bastante mesmo. Daniela, já que a gente está falando de regiões agora, queria te perguntar qual o impacto do Laninha. Nem sempre ele impacta da mesma maneira, nas regiões especificamente. Tem época que a gente tem uma cheia ou uma chuva muito intensa no sul do país, perigosa para algumas cidades, no sudeste também, com deslizamento. O que a gente pode esperar para essas regiões que costumam enfrentar um momento mais perigoso, especialmente no fim da primavera, início de verão?
Pois é, Luciana, olhando para o cenário um pouco mais a longo prazo, né, desde meados do verão do ano passado até agora, as chuvas já foram um pouco irregulares em áreas do centro-sul do país, sudeste e centro-oeste e também na região sul. Isso por efeito justamente do resfriamento dessas águas do Oceano Pacífico, que interferem na distribuição de chuva em boa parte do país, principalmente a região sul. A tendência agora para a primavera e principalmente para o verão é que as chuvas elas fiquem abaixo da média em áreas da região sul. Devem cair sim, de forma muito volumosa, em um ponto ou em outro, mas a gente precisa mesmo de uma chuva muito regular e muito bem distribuída em todas as áreas. Uma chuva muito pontual a gente sabe que não resolve, por enquanto, a situação de reservatórios, né? Pode chover em um dia, e aí eu tenho outros 3, 4 dias de tempo mais seco, por enquanto essa situação não resolve. Mas à medida que vamos chegando para mais perto no meio da primavera e o verão, aí sim essa chuva deve se regularizar. Por enquanto, a condição ainda é bem preocupante na região sul. A gente vê o cenário, por exemplo, de Curitiba, que vive rodízio de água há mais ou menos 2 anos. Há uma tendência de melhora, né, agora para a primavera e para o verão, mas ainda assim é um cenário de muita tensão. No sul do país, a gente viu neve neste ano, no inverno, como raras vezes acontece, né? O volume de neve que caiu por lá. A gente está estranhando até como que as estações estão se comportando ultimamente. O que a gente pode esperar do verão? Realmente vai ser muito calor, essa intensidade como a gente viu no inverno? Sim, a tendência é que agora, né, primavera e o verão, a gente tenha temperaturas mais altas, até porque nós passamos a receber mais incidência solar, os dias passam a ser mais longos, as noites são mais curtas. Isso também interfere nessa questão das temperaturas altas. De certa forma, no período do verão, a gente tem altas temperaturas bem distribuídas em boa parte do país. Lógico que a região sul sofre um pouco mais de influência das entradas das frentes frias e também das massas de ar polar. Mas agora, nessa época do ano, como a insolação solar é bem mais intensa, essas massas polares elas vão ficando um pouco mais fraquinhas e não conseguem avançar com tanta força. À medida que nós vamos tendo frentes frias avançando, as temperaturas ainda devem cair em algum ponto ou outro, mas não teremos mais o frio duradouro como foi no período do inverno. Daniela, para encerrar, a gente já tinha falado com você sobre Sudeste, Centro-Oeste, Sul do país. Queria te perguntar sobre o Nordeste, que a estação costuma ser muito seca, né? E o Norte do país, o que esperar agora para essas regiões, já que a gente está bem no comecinho ainda da primavera. Para a região norte do país, as chuvas elas já começam a vir um pouco mais volumosas, um pouco mais encorpadas. Já temos um aumento significativo na chuva nessas regiões. Obviamente que agora no período do inverno elas ficaram mais concentradas em áreas do extremo norte da região, mas à medida que vamos entrando na primavera e no verão, elas já se regularizam e também caem com maior volume em toda a região. Vamos inclusive ver cenários de cheias de rios, mas à medida que vamos estando mais perto do verão. Por outro lado, na região nordeste, a chuva já fica com um volume bem menor agora, fica mais concentrada em áreas do oeste da Bahia, até mesmo extremo sul do Maranhão e também áreas mais ali do Mato Piba. Mas nas outras áreas mais Rio Grande do Norte, Pernambuco, a chuva já fica com um volume bem menor, o que é uma notícia muito boa para a geração de energia eólica, que agora ainda devemos ter novos picos de geração vindo da energia limpa, né? Hoje, se você parar para ver o cenário, nós não somos tão dependentes assim da energia vinda das hidrelétricas quanto era antigamente, meados de 2014, 2013, quando vivenciamos a crise hídrica. Mas agora temos uma geração de energia muito boa. Chegamos em torno do patamar de 11 mil megawatts de geração de energia. A tendência é que ainda possamos ter novos picos de geração de energia, o que é uma boa notícia, principalmente agora para essa época que chove pouco no Nordeste. Aí, ó, imagens ao vivo de Salvador, bastante nuvens aí no céu da capital baiana. Daniela, muito obrigado por essa entrevista e vamos ver, né, Luciana? Vou ter que te visitar mais no verão, se depender do que a Dani disse aí pra gente agora. É mais fácil eu ir pro Rio do que você vir para São Paulo, viu? Obrigado, Daniela. Obrigada, gente. Bom fim de semana. Tchau, tchau.